Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui, mais uma edição do terceiro Festival dos Palavras. Boas-vindas a todos e todas. E nessa tarde agradável, bater um papo com vocês, as doceiras de campus, nessa programação no dia de hoje, o encontro das doceiras, nessa casa, também super agradável. Primeiro, então, vamos falar com o FD e representante da Boa tarde a todos. Eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a cada uma de vocês que aceitaram esse convite, especialmente a Deise, a Fátima, que estiveram mais, a Natália, que estiveram mais à frente dessa organização, porque o festival, apesar de ser um festival literário, a gente fez questão desde a primeira edição, que foi em 2015, de convidar as doceiras, entendendo que o doce é tão tradicional e tão importante para o município de Campos quanto a cultura literária. Então, essa dobradinha que a gente fez deu super certo. Estamos aí na terceira edição e é um dos momentos, creio eu, para todos nós, acredito para vocês, mas muito mais, talvez, até para a gente, um momento muito bacana, muito lindo esse momento que a gente está aqui recebendo vocês, toda essa memória que vocês têm para contar para a gente. Estamos aqui curiosos para conhecer o trabalho de vocês, as histórias que vocês construíram ao longo desses anos todos. E assim, rapidamente, a gente está falando de doceiras de Campos, mas como é um festival literário, assim, eu queria lembrar um pouquinho da Cora Coralina, que é uma grande poetisa brasileira, e que era doceira. Então, deixar esse registro também a importância dessa união do doce com o texto, porque as palavras, muitas vezes, elas são amargas, porque às vezes tem essa função, às vezes a palavra tem que ser amarga, porque precisa denunciar as injustiças. Então, o artista ele tem esse papel de, às vezes, escrever com amargor, porque é necessário, alguém tem que fazer isso. E vem vocês para adoçar a situação depois. Então, assim, eu quero agradecer muito a participação e essa trajetória tão bonita de vocês, culminando aqui com essa participação no Festival das Palavras. Obrigada, Wellington. Vou chamar o Almir Júnior, que é gestor aqui da Casa Santa Paciência, para também falar com vocês. Então, eu estou de uma certa forma emocionado e muito honrado de tê-las aqui, porque quando eu soube do festival e da possibilidade de ele acontecer aqui com algumas atividades, a que mais me encantou foi essa. Porque é claro que as outras atividades têm importância, os seus locais, etc., mas eu vejo aqui e vejo hoje como um casamento perfeito com a filosofia da casa, que é o resgate de memória e identidade. A nossa casa ela tem por função resgatar memórias. E, com isso, também resgatar identidades. Não deixar que a nossa história campista ela se vai. Então, a gente, com esse projeto, que é a Santa Paciência, é resgatar essa memória e trazer um pouco da nossa história. É a gente, enquanto sociedade, fazer um pouco. E nada mais que corrobora com isso é o fato dos doces campistas. Os doces, eles estão presentes na nossa sociedade, eles estão presentes no nosso dia a dia, e eles também servem essa função de resgate da nossa memória, da nossa história e da nossa identidade. Eu brinco que a casa ela não é antiga e a gente buscou uma casa antiga, não foi por uma casa. E eu brinco aqui dizendo que
quanto mais as pessoas chegarem aqui e dizer que estão se sentindo na casa de vó ou na casa da mãe, mais felizes elas me deixam. Eu, há poucos meses, perdi a minha avó, que foi muito mais do que vó, né? Mas em todos os momentos ela está presente aqui com a gente. Então, assim, eu queria que vocês se sentissem muito à vontade, muito em casa mesmo, e eu gostaria muito de ter tempo para ouvir as histórias de cada um de vocês, porque eu sei que devem ser extremamente riquíssimas e que, de uma certa forma, também combina com tudo aquilo que a gente prega e acredita, né? Então, assim como a lembrança que o Elton fez da Cora Coralina, a nossa, se há alguma forma da gente retribuir, é o afeto. Então, sintam-se todas abraçadas por mim e pela Santa Paciência. Muito obrigado. Bom, vamos começar então. Eu quero convidar a Almira Chagas para poder vir da frente, sentar aqui. Falar pouca coisa na palavra. Eu vou sentar porque as pernas já estão doendo. Olha, eu trabalhei 60 anos fazendo um doce, andando para tudo enquanto eu não. Mas, que cidade. Olha, eu trabalhei até no presídio. Trabalhei 1 ano na cadeia. E aí meu pai falava assim, já tenho medo de você trabalhar lá. Eu falei, não precisa de trabalhar. Eles me tratam muito bem. Me tratavam muito bem. Quando chegava no dia, eu ia para aquele gostava. O bombeiro. Aí eles vinham me trazendo de caminhão, deixar em casa. Eu tenho muita história para contar, porque 60 anos. Tem muita gente aqui que já passou por mim, entendeu? Então, é uma coisa assim, que se eu for falar, se começar do zero, eu vou ficar a noite toda falando, entendeu? A noite toda. Então, melhor eu falar aqui, acabou. É 60 anos de sofrimento. De açúcar. Os doces que a senhora faz são receitas da família? Não. Eu crio. Eu tenho doce, ninguém me dá. Eu que criava tudo. Eu que... Quais eram as duas da sua vida? Ó, minha filha, eu agora nem sei mais o nome do doce, porque é muito doce. Tem gente aqui que sabe. Eu gosto da senhora aqui. Muito doce. E muito doce, porque a gente sabe fazer muito doce. Tá vendo? Muito doce mesmo. Olha, aqui dentro dessa sala tem uma pessoa que ficou 2 horas dormindo dentro do carro, lá na calçada da minha casa. E ela na minha cozinha, na minha fazendo doce. E qual doce a senhora mais gostava? Fazer. Tudo. Eu criava as receitas, eu criava feitio, entendeu? Eu pensava assim,
Aí fazia outra receita para você. E as filhas, sabem fazer? As filhas, as filhas não. Não, só tem uma que sabe fazer. Está fazendo e está vendendo o mundo. É a caçula. Quais são os tipos de doce que ela tem? Todos. Cheguei na casa dela, tinha 2 bolos, um docinho, bolinho de todo. Eu falei assim, quem fez isso aqui? E você? Eu só por exemplo. Só por exemplo, eu disse que eu vou convidar porque ela é doceira. Agora o resto, nada de doce, só gosto de delícia. Alguém tem alguma pergunta para fazer, para a senhora Mira? É uma pergunta para fazer? Só falar da alegria que foi. Mamãe, de 4 anos para cá, a saúde dela está bem abalada e ela já comemora um pouquinho fraca, mas ela ficou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. E foi um esforço para ela estar aqui, né? Eu agradeço a Deise e aos demais, né, que prepararam esse evento pela lembrança, né, de trazer aqui. Muito obrigada pelo carinho. Fala sobre como ela trajetória. Ela começou. Você sabe como começou as aulas, antes da aula dos cursos, como ministrar, né? Me conta. Mamãe começou já há bastante tempo. Ela casou, né? Ficou 42 anos casada com meu pai faleceu já há algum tempo. E ela começou fazendo doces para escolas, meu pai era doces salgados, aquele tipo para comércio. Com o tempo ela foi fazendo bolo, né? Foi aprendendo a fazer bolo. O primeiro bolo que ela fez desmontou todo na hora de entregar, foi um terror em casa, mas ela conseguiu entregar. E ela foi convidada a trabalhar na fundação. Chegando na fundação, o diretor do SENAC encontrou ela lá numa exposição e convidou para ela ir para o SENAC. Do SENAC ela foi para o SENAI, SESI, do SESI ela foi para o SESC, para o presídio, para o Corpo Bombeiro, para a EMAPé, para as igrejas evangélicas que queriam dar cursos e nossa semana ela estava em casa. Então depois dela rodar a semana inteira, no final de semana ela tinha os alunos dela em casa e não eram poucas. Até eram 15, 20, tinha que dividir em 2 turmas. Então a mamãe trabalhou muitos anos envolvida com doce e o que ela mais gostava era ensinar. Ela tinha mais prazer em ensinar do que fazer doce. Ela dizia que todo mundo deveria ter uma oportunidade de trabalhar. E ela ficava muito feliz quando ela chegava em algum lugar e encontrava um doce com uma ex-aluna. Ela se sentia realizada com isso. E ela foi trabalhando e passou por várias lugares, né? Várias instituições. Trabalhou no IBER, em Itapiruna, na época que o Ronsete, né? Ela dava cursos em Talva, Cardoso, em Itapiruna, em São Fidélis, por aí foi. A gente tinha que marcar na agenda dela um dia que a gente ver a mamãe, porque o negócio era meio tenso. Mas a gente louva a Deus pelo que ela pôde fazer. Até os 80 anos ela esteve ali na Lapa. Aí quando ela fez 80 anos, nós falamos, agora chega, já trabalhou bastante, né? Já ensinou bastante, agora é hora de descansar. Então há 4 anos, ela está com 84 anos, fez agora em agosto. Ela está em casa e a saúde já está meio abalada, então ela agora está bem light. Só mesmo, não faz nem doce para o aniversário de bisneto. Nem isso a gente deixa fazer. Mas esse dia eu sei que vai ficar marcado na memória dela. Eu agradeço o carinho com que ela foi recebida aqui. O carinho que vocês demonstraram para ela. Isso é bom, Muito obrigada. É contribuição, né? Vamos chamar o Hector. A senhora Mira, né? Só levar um pouquinho. Só levar um pouquinho do Hector. Dona Maria, é assim, eu estou muito emocionada pelas flores aqui mesmo, o rosto, né?
E assim, é um privilégio esse momento tão marcante na vida de todas nós, que nunca conseguimos nos reunir, né, pela atividade que exercemos. Então, essa singela lembrança, entendeu? É assim, como um momento único para todos nós. Eu ofereço a senhora com todo carinho, tá? Para fazer parte lá da cozinha da senhora. Muito obrigada para todo mundo. Agora vou dizer uma coisa para vocês. Jamais eu vou botar esse desaltamento. Vou guardar com todo carinho. Vou guardar com todo carinho. Obrigada por fazer parte da nossa história. Muito obrigada mesmo. Viu? Obrigada. Dona Almira foi minha instrutora quando eu entrei para o SENAC. Eu fiz um concurso para o SENAC para dar aula de doce e está difícil um pouco de falar. E aí eu fiz um treinamento com ela no SENAC daqui para poder ministrar aula em Talpa, com Jesus, em todos esses lugares. A minha gratidão a todas vocês. Eu acho que isso daqui é um momento de a gente estar agradecendo por tudo que eu sou hoje, tudo que eu transformei, tudo que eu transformo até hoje, e por além de trazer a toda a herança da minha família, ter pessoas como a senhora e como todas que estão aqui, que dividem todo o conhecimento com a gente. Então é isso que a gente precisa, resgatar toda essa cultura e daqui para frente dividir cada vez mais, porque isso não se perca. Então eu trouxe uma homenagenzinha que a senhora vai guardar lá naquela prateleirinha, na penteadeirinha, e quando olhar esse espelhinho dourado vai lembrar que é isso que nós somos ouro, em todo o açúcar que transforma essa cidade. Gente, olha, eu não vou falar que eu não sou muito de falar. E eu fico rouca. Eu fico um pouco nervosa. Eu levantei da cama para vir para cá. Eu levantei da cama para vir para cá. Eu estava de cama. De pé, dor nas pernas, que não pede. Tanto ficar em pé. Porque eu trabalhava no bombeiro, trabalhava na cadeia, de noite eles vinham me trazer no ponto, eles levavam em casa, fui para o IPECA. Não tem uma rua aqui que eu não trabalhei, porque as senhoras, elas gostariam de fazer o doce, mas elas trabalhavam. Então pedia para mim fazer domingo. Então domingo eu levantava cedinho, ia para a casa delas, ficava lá o domingo todinho, ou o sábado e o domingo fazendo um docinho. Hoje em dia, elas me encontram e falam, só não gravaram da Viva? Eu tenho uma coisa, só não gravaram da Viva? Para nossa alegria. Vou tirar foto agora, ó, olhando para lá. Ó, bem bonitinho. Só vem lá para uma maneira, para frente. Graça Fernanda, que tem 49 anos de profissão. Vem para cá contar um pouquinho da trajetória da senhora com Ó, só fez bonito. Hoje a senhora não vai comer o chuveiro. Vai ficar pra lá e tadinho. Ela não morreu, Não, depois de nem como começar. Eu estou aqui só para agradecer a todos, a vocês. Olha, eu sou portuguesa de nascença, campista, de coração, entendeu?
comecei assim, a fazer o chuvisco, eu nem sei como, mas eu acho que eu precisava trabalhar, então eu comecei e foi dando certo. Nem sei como eu cheguei, aonde eu cheguei. E eu estou aqui sim, só para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque reclamar, a gente não pode reclamar, né? A gente vai dizer que, foi ruim, não foi. Foi muito bom. Tudo que eu tenho, agradeço ao meu trabalho. Então, eu só quero agradecer. E agradecer a você, você, Carmen, todos vocês que estão aqui presentes. Acho que um pouquinho da trajetória. Não começou. Não precisa não, bem. É o que eu falei, eu comecei assim a fazer por acaso, né? E depois tornou-se realidade, né? Ao romper decisão de todo o setor, porque, como eu digo, eu criei 2 filhos, né? Porque ficou tudo por minha conta. Apesar de tudo, de eu ter perdido o filho, mas está na mão de Deus, né? E sempre no meu trabalho, sempre trabalhando. Não sei nem como falar para vocês como tem sido. Eu não tenho nem que reclamar. Eu só tenho a agradecer. Agradecer assim, como assim, eu fiz grandes amizades nesse meu trabalho também, né? Porque tem as pessoas nós já nos tornamos família, né? Os clientes da gente já são família, né? Eles já entendem tudo, já sabem como, né? Então, só que eu tenho a falar, não tem. Só Deus mesmo na minha vida. Só que a senhora fazia doces para vender, para sustentar a família, dava curso, como é que é? Não, eu só fazia mesmo para vender, para sustentar a família mesmo. Tá? E era chuvisco, o que mais? Chuvisco, eu sempre. Não, eu já fiz todos os doces. Hoje eu só faço chuvisco. Ainda faz? Faço. Troncos, bocados, é só isso. Ó. Eu não faço mais outro doce, nem bolo, não faço mais. Só isso. Mas só por encomenda. Isso aí. Tem doce da senhora aqui hoje? Chuvisco. Tá? Então, agradecer a vocês todos. Obrigada. Só isso. Só agradecer. Eu nem sei como é que eu estou falando. Vai ser homenageada também, né? E Deus abençoe a todos nós. E agradecer. Ou mais um pacote. Delícia. Sentir a lembrança, a gente fez com muito carinho, tá? Porque dentro da senhora tem a mulher guerreira, a mulher doceira e trabalhadeira, né? É verdade? Todas nós. Então, para a gente se amar muito, um privilégio e a gente que agradece a sua presença. Tá bom, amiga? Agradecer a você pelo convite, vocês fez presente. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Também a mesma coisa, eu vou repetir, né? Você tem uma lembrança, a senhora olhar assim, olha que está esquenta. Senhora, você é isso aqui, o quê? Nós somos outros. Então a gente tem que lutar com tudo isso. Segue pra frente. Olha pra cá. A senhora Graça Fernanda. Vamos chamar também a Ângela, que é filha da Dona Maria da Glória. É Nenda? É a filha dele, sua filha. Ah, é a filha que é ela da Camarga, né? Hoje ela da Camarga, então, tipo, não, a senhora é filha da Ângela, né? Isso, vamos contar um pouquinho da história da Dona Maria. Eu me lembro da minha mãe começou a fazer cocadas, fazer cocada de abóbora, de coco, de qualquer
depois de se fazer cocadas, ela fazia para aumentar a renda de casa, dos filhos, e depois ela passou a fazer bolos. Aí eu cresci vendo, fazendo bolos de casamentos, onde eu fico muito orgulhosa quando passo para as pessoas. Você é filho da Dona Glorinha? Sim, ela fez meu bolo de casamento. A cardiologista dela falou, a forma, ela fez meu bolo de casamento. E eu sinto muito orgulho com isso. Aí eu gostaria que a neta dela mais velha, que é minha filha, falasse alguma coisa sobre ela também, que acompanhou muito o trabalho dela. Eu posso sair agora. Muito boa tarde a todos. Eu parabenizo a iniciativa dos organizadores, o empenho de quem esteve à frente desse trabalho, mas a gente sabe que nunca é só quem está à frente, mas também tem os bastidores e todos vocês que estão aqui abrilhantando, prestigiando esse evento. Eu realmente fiquei surpresa. Eu vim para fazer companhia para minha mãe. De repente estou aqui falando e rememorando tantas histórias vividas com a minha avó, que tem 49 anos de idade. A minha avó tem 89, né? 89, está se recuperando, né, no hospital. E eu sempre achei assim, poxa, minha avó fez tanto, ela devia ter um reconhecimento. E esse dia chegou. Eu agradeço muito a Deus, porque Ele olha para a trajetória de cada um. Ele põe o dom em cada um e Ele olha por cada um a cada dia. Quando elas vêm aqui e contam, foi difícil, mas valeu a pena. Foi difícil, mas eu estou feliz por isso. E eu estou muito agradecida de estar aqui. E é desse jeito. Eu vi a minha avó, cada dia era muito suor, muito sacrifício, mas era muita alegria colocada em cada trabalho. Dona Maria da Glória, mais conhecida como Glorinha Doceira, ela fazia tudo relacionado a festas, em termos de decoração. Naquela época as flores eram feitas de tecido, engomadas, e tinha uns cortadores, umas marretas muito grandes, que você tinha que cortar as flores e bolear as flores, e era um trabalho árduo. E a gente junto, né? Eu me lembro, eu pequena, e ele fazendo aquelas flores junto com ela, até de madrugada, os docinhos. A gente participava, tinha uma equipe, ela sabia liderar aquela equipe, e ela era uma mulher que era generosa para com a equipe, respeitada, conseguia conquistar o carinho de quem admirava o seu trabalho, das clientes e também das ajudantes da equipe que ela liderava. Os sabores, né, de cada doce, de cada bolo, assim como a dona Almira também compartilhou, ela também tinha muita criatividade, não só na aparência, no formato dos bolos e na forma de ornamentar, como também a criatividade nos sabores. E ela falava sempre assim, que eu me lembro: eu não gosto de bolo com pouco recheio, vou caprichar. E aí ela colocava muito recheio e as pessoas elogiavam isso que ela fazia. E além de todo esse empenho, essa dedicação, essa criatividade, é o que mais eu gravei no meu coração. Ela deixou, que conquistou o nosso respeito, a nossa admiração e o coração de cada cliente. É que a minha avó, ela tinha uma maneira de olhar a profissão dela, que supervalorizava a profissão dela, que era da seguinte forma: o bolo era visto não como eu vou fazer um trabalho e pronto. O bolo era visto como um compartilhar, um momento de compartilhar. A celebração do casamento não era só o dia do casamento, ela começava antes, quando a noiva ia contratar e depois ia acompanhar como ia ser feito todo o processo. Então não era ali o dia do casamento, mas a festa acontecia no processo. E ela colocava amor naquela profissão. E tudo que a gente faz com amor à profissão, que a gente coloca o coração junto, tem que dar certo. Porque tem verdade naquilo, tem essência. E esse é o maior legado que ela deixou
de exemplo para a família. Alguns seguiram, né, a profissão na parte de culinária e outras coisas. A minha mãe é decoradora de festas também, trabalha com forminhas para doces e até hoje. E alguns não seguiram, mas sempre aquele respeito e admiração, principalmente dos clientes, como a minha mãe falou, a satisfação de ouvir. Foi Dona Glorinha que fez. E isso é muita satisfação para nós. Então, esse amor que eu acho que a marca registrada, além da competência, o amor que ela colocava em tudo que ela fazia. Eu agradeço a atenção de todos e parabéns a todos. Homenagem também, né? Da Maria. Vamos chamar agora a senhora Clélia Maria Moreno, que tem 46 anos. Vem para contar a história da senhora. Como tudo começou? Bem, tudo começou quando eu tinha 16 anos. Eu precisava trabalhar, eu venho de uma família muito pobre, eu precisava trabalhar. E aí eu pedi um irmão meu que arrumasse um serviço para mim. Ele trabalhou na padaria Napoleão. Me lembro disso. Eu venho de uma família muito pobre, não tenho mais meus pais. Já perdi vários irmãos. E aí ele me arrumou esse emprego na antiga fábrica Tempestade. Muita gente aqui ouviu falar dessa fábrica, porque na época existiam só duas irmãs, era a Goitari e a Tempestade. Eu aí comecei na Tempestade aos 16 anos. Quando eu completei 17, eu já tinha o meu fogão, eu já fazia o meu chuvisco. E ali eu aprendi, e ali eu trabalhei durante 5 anos e pouco. Saí quando a minha primeira filha nasceu. Fiquei um tempo, acho que uns 3 anos afastados, aí voltei. Quando eu voltei para Goitari. Lá eu aprendi mais um pouco, de outra forma, porque quem faz chuvisco, eu só faço, fazia vários tipos de doces em compotas, mas quem faz chuvisco, quem aprendeu, sabe que não existe só uma maneira, uma receita. Na verdade, eu não sigo receita, mas existem muitas maneiras, né? E lá eu aprendi do jeito. Tive 3 filhos, depois tive o primeiro, depois o segundo, o terceiro. Depois disso eu parei, eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Aí voltei para a Tempestade. Já não era, não sei nem se era Tempestade. Trabalhei mais alguns anos e aí parei. Aí fiquei como assim, diarista. Mas aí comecei para fazer para fora, em casa, eu faço, é a idade que meu filho passou, eu faço há 34 anos para fora. Mas eu sei fazer há quase 47 anos. Há 47 anos, exato. Porque eu entrei em março, em julho, quando eu fiz 17, eu já assumi o fogão, eu estou com 63. Entendeu? E foi assim, eu faço até hoje, eu peço a Deus saúde para continuar fazendo, porque eu não faço só porque preciso. Eu já fiz muito por precisar, hoje eu não preciso tanto. Mas eu gosto do que eu faço e eu quero continuar fazendo e sempre procuro me aprimorar um pouquinho mais. Entendeu? A história é essa. Tem alguém que queira perguntar alguma coisa para ela? Falar um pouquinho mais? Passou as receitas adiante? Passou. Você, Simone? Passei para muita gente, mas ele é a única que ficou. Entendeu? Passei para muita. Mas ela foi a única. A ela eu ensinei todos os segredinhos, todos os truques. Mas tinha que perguntar, porque eu não sou muito de chegar e ensinar, não. Eu não sei explicar. O chuvisco, na verdade, quem faz aqui sabe que o chuvisco não tem uma receita. A receita do chuvisco é a prática. Você começa a praticar e você vai só descobrindo detalhes dele para você se aprimorar. E foi isso que aconteceu. Entendeu? Mas é isso. Homenagem também,
E eu quero agradecer a todos vocês pelo convite, né? A Simone especial que me convidou. Nada, obrigada a vocês. Eu vou fazer economia para você guardar. Entendeu? Agora eu tenho. A senhora Magda Lourdes, 43 anos, fazendo doces campistas. Começar um pouquinho pra gente. Pode falar aí pra gente. Pertinho do microfone. Eu aprendi a fazer doce com minha mãe. Eu ajudava minha mãe não fazia para fora, só fazia para a família. E minha mãe aprendeu com uma grande doceira campista, Doncinha Gomes. E eu, numa certa época da vida que a gente precisei trabalhar, eu lancei mão das receitas dela e tenho feito até hoje. Procuro, graças a Deus, todo dia, sabões e conserva a receita tradicional. Quais são os doces que a senhora faz? Eu faço doce de amêndoa, de nozes, faço churrasco, faço papo de anjo, bolo de gelinho, Paty Lulu maravilhosa. nozinha de noiva. Que mais? É só esse tipo, né? Fazia pronto, mas deixei. Nesse lugar, mas os tradicionais já ia de nós, estava feio, presuntinho, onde pegou, casadinho, aí a gente vai variando os feitinhos. Paty Celeste maravilhosa. Esqueci meu aluno, foi meu aluno, né? E a senhora deu aula onde? Em casa mesmo. Em casa mesmo, Foi dar noção. Já é prático. Foi dar uma noçãozinha. A senhora ensinou tudo. Essa história. Quando aparece uma pessoa que me mete, eu dou um jeito de ensinar. Mas em casa mesmo. Em casa mesmo. Eu trabalho sozinho, avanço muito na música, fazendo o que eu preciso. Ela passou a ser um mediante, onde os alunos, família. Eu faço junto com os alunos, ensino a enrolar, ensino a mexer a massa, porque a massa também sabe saber mexer. E peço que eles guardem a tradição de Campos, né? O principal é não perder a tradição das massas de amêndoa e nós que nós temos em Campos. Que são sempre muito famosas, né? Quer falar, perguntar alguma coisa, senhora Magda? Ter curiosidades aí, segredinhos, tem segredinhos que pode contar de receita assim? Segredinho não tem segredo, é só você fazer Não, é generosidade pura. O que ela fala, o que ela faz, ela fala, ela ensina, sem esconder nada, nada, não tem segredo. Ela é generosidade pura. Realmente importante para a senhora, viu? Então também será homenageada, né? Pode ficar aí. É que a gente faça mais tempo, né? Se Deus quiser. Vamos fazer uma ação. A idade já está avançando, né? Acho que nós vamos botar um grupo no WhatsApp. Eu acho. Não tem nem WhatsApp. A senhora Conceição Maria Peçanha, 43 anos aí de... Está tudo contigo. Ela disse que se quisesse falar, Isso é um tanto não vou falar. Isso, gente. Pertinho do microfone para todo mundo ouvir direitinho. Isso. Fala pra gente aí, 43 anos de produção, fazendo doces gostosos em Campos. Como é que é? Passou receita adiante, está fazendo doce ainda? O que faz? eu vivo de doce, criei 3 filhos, fiquei viúva cedo, com 47 anos, então enfrentei, porque minha avó que fazia,
minha mãe fazia, e eu trabalhava fora. Depois que casei, tive que ficar dentro de casa. Então, a vida não podia, né, ficar na mão. Então, entrei no doce. Com isso, ia para a casa da minha mãe, depois que botava os filhos de manhã no colégio, à tarde no colégio, e eu ia para a casa dela, ficava fazendo. Tinha alguns que ela mandava para levar para casa, fazia à noite, né? Depois minha mãe veio a falecer. Eu morando ali no Parque da Mandaré, então a freguesia ali da Mandaré ficou comigo, tá? Mas só docinhos, miúdos e o chuvisco eu peguei fazer. Peguei porque minha mãe cansada, que eu pegava ficar em pé na beira do fogão. Fogão de lenha, naquela época, né? Então a gente trabalhava muito. Comecei, enfrentei, e estou aqui com 85 anos ainda fazendo. Né? Mas faço, hoje eu fazia todos os doces, sabe? Como Dona Magda, né? Docinho de amêndoas, doces tradicionais, né? Docinho, chuvisco, bom bocado, quindim. O quindim hoje eu ainda faço. Faço quindim, faço balas carameladas. É, só não trouxe, né? Pois é, né? Eu podia ser Pois é, achei que eu fosse comer uma balinha hoje, entendeu? Mais uma pra quentinha. Entendeu? Vou comer. Mas eu faço damasco, tâmaras, ameixa, nozes, tudo carameladas. Esses doces, sim, eu caramelo. E faço tronco também. Meu forte hoje é quindim com babas de ovos. Isso. E de ovos faço também muita coisa. Na torta eu faço muito de ovos. E o tronco ainda sai, sabe? Alguns sai, tem dia que sai. Pudim de barra, tem o futebol. Chuvisco recheado. Faço passas recheadas, faço um pudim de ovos também, muito bom, sabe? E encomendou eu faço. Minha freguesia é a freguesia tradicional, antiga. Eu, Dona Magda, ali, essa Graça, somos as groseiras mais antigas. Então, o povo da procura. Tem uma época quem quer qualidade, sim. Tem uma época em que a procura é maior, por exemplo, agora, final de ano, por conta da festa de Natal, ou não tem isso? Não tem isso. Tá sempre Natal, Dia das Mães, sempre, né? Que é a época mais forte. Bota a gente mais cheia, mas a semana toda tem. Graças a Deus. Estava todo dia. Agora eu saí de casa, demorei um pouquinho, que tinha uma que veio de Niterói. Conceição, quero levar doce terça-feira. E qual é o preferido da senhora? O preferido não são os caramelados. Mais rápido. Ostentou. Foi uma pena não ter trazido. Também acho. Depois que eu vi todas as qualidades lindas aqui, eu falei, eu tinha que competir também. Bom, ia pra minha quentinha. A gente vai ter que recomendar. Nós vamos ter que fazer outro encontro pra senhora trazer. Isso! Tá bom, né? Muito obrigada. Mas foi exatamente daquela forma. Tio Luiz, que tem 40 anos de profissão, a senhora Zé de Cruz, por favor, vem pra cá para poder conversar um pouquinho com a gente. Claro, pegou a mãe, você quer fugir igual a mamãe? Olha a família, eu não estou sabendo o que falar. Mas vamos lá, gente.
Para mim é uma honra muito grande mesmo estar aqui. Eu não estava no campus, eu estava fora do campus, vim só para esse encontro hoje, porque eu nunca vi isso no campus, e realmente é uma coisa inédita e a gente fica muito feliz por isso. E eu queria conhecer todas, tinha um interesse muito grande em conhecer a Dona Magda, porque sempre ouço falar muito dela, porque as festas, às vezes, que eu pego, a gente pega junta, né? Porque a freguesa fala, você vai fazer tanto, e Magda vai fazer tanto. Então a gente trabalha junto para vir uma festa, eu não conhecia a Magda. É muito bom mesmo estar aqui com vocês. A minha história começou há 40 anos, quando eu me casei, eu tenho 41 de casado, e começamos a construir a nossa casa. Eu era professora, chegou uma hora que eu via que, com o salário que eu tinha de professor, eu não poderia ajudar muito meu marido na construção. Eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar na renda, para poder o negócio andar mais rápido. Aí partimos para um empréstimo bancário. Esse empréstimo bancário, para poder construir a casa, apertou a gente a beça, e mais do que nunca eu fui procurar o que eu ia fazer. E como na vida o exemplo arrasta, foi o que aconteceu comigo, pelo que eu vivi na minha adolescência, na minha infância como mãe. De uma família muito pobre, mamãe que conhecem. E quando eu me casei, a minha mãe tinha 8 meses morta, e eu era muito pobre, não podia fazer nada, né? E a Araci, colega de escola, disse, não, a gente vai fazer alguma coisa assim. Eu vou fazer o bolo para você e vou fazer os doces para você e você vai me ajudar. Aí com isso, eu tive que ficar aí dentro para poder, se eu quisesse ter um bolinho no meu casamento, eu mesmo que tinha que fazer, né? A Araci me ajudou, fizemos, e acho que aquilo ali também, sabe, foi uma coisa muito que me impulsionou para essa questão de doce. Fiz o primeiro no casamento. Aí depois, quando começou a obra, né, a construção da casa, foi aonde eu me vi mais enquadrada de realizar aquilo para poder ajudar ao marido. E aí começou. Comecei com chocolate, fazendo chocolate, né? Do chocolate, as freguesas aí começaram a dizer, você não faz doce? Você não faz doce? Eu não fazia doce, né? Mas aí começou, sabe, aquela necessidade de ter que trabalhar, né? E mais o dom, que eu fui descobrindo o dom que eu tinha para isso, a sorte que eu dei também com uma clientela muito boa, porque a clientela que eu comecei a fazer com chocolate, essa mesma clientela me acompanhou nos doces, né? Hoje são 40 anos de doce, né? Não faço de tudo, porque acho que para a gente trabalhar bem, é o meu ponto de vista, hein, gente? Acho que para a gente trabalhar bem, a gente tem que se especializar. Então, eu me especializei realmente só em doces finos e chocolates. Não faço bolo, não faço bem casado, não faço chuvisco, não trabalho nessas coisas, entendeu? E tenho, assim, uma clientela, graças a Deus, muito fiel, né? A gente sabe, assim, quando entra, por exemplo, o mês de novembro, eu sei direitinho que vai me procurar, porque aquelas freguesas tradicionais, aquelas freguesas antigas procuram mesmo a gente, né? E a gente tenta fazer o melhor, né? Eu tenho uma frase que eu acho, assim, muito importante para mim, e agradeço muito a Deus, porque se eu não tenho tudo, eu tenho muito. E isso eu agradeço imensamente ao dom que Deus me deu e a possibilidade de ter pessoas como vocês que incentivam. Tenho Fátima, que foi uma grande impulsionadora minha até hoje. Independente de ser doceira, eu tenho Fátima como uma grande amiga, como minha irmã. Tenho certeza que ela gosta de mim também. Nas nossas dificuldades, a gente recorre uma outra, estamos juntas, porque deve
E a gente, assim, tem que agradecer, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu não merecia tanto. Deus me dá demais, entendeu? E eu só tenho que realmente levar a sério, não sei até quando, enquanto tiver saúde, estarei aqui trabalhando, porque é uma coisa que eu faço com muito carinho, porque eu gosto. Eu digo mesmo, trabalhar com doce é uma coisa muito boa, sabe por quê? Porque a gente trabalha com a felicidade das pessoas. É muito bom quando você vai atender, você ouve histórias maravilhosas. Você ri com o seu cliente, você chora com o seu cliente, você vibra com o seu cliente, por aí vai. Então, eu acho assim, um dos melhores horários para mim, quando eu vou tratar de doce, é na hora do atendimento. Porque tem histórias fantásticas que a gente passa junto com o cliente da gente. E muito mais importante do que só fazer o doce, na minha concepção, é a gente abraçar a causa daquele cliente. Porque aquele cliente, ele recebe o serviço da gente na hora da festa. Se não estiver bom, ele não tem como se virar nos 30, não. Então ele deposita na gente toda a confiança possível. Então eu acho isso uma responsabilidade muito grande da gente, um comprometimento muito grande da gente, e que a gente tem que levar isso muito a sério. Porque além do nome da gente que está em jogo, é o abraçar a causa do cliente da gente. E isso eu tenho assim, consciência que eu tento fazer o melhor. Sou incapaz de entregar um serviço mais ou menos, entendeu? Um tempo atrás, até Fátima comentou comigo que uma torcida de Campos falou assim: eu soube que um doce que teve tal casamento foi Beth que fez. E o doce não estava bom, não estava bonito. E Fátima imediatamente, ela disse: não, eu estou enganada, então não foi Beth que fez, não. Porque Beth seria incapaz de entregar um doce assim. E realmente, gente, eu sou incapaz. Eu tento, não vou falar para vocês que não aconteça imprevisto, que imprevisto pode acontecer. Mas a gente tenta ser assim, o mais leal possível com o cliente da gente. E com isso a gente tem, com essa mentalidade, a gente tem a clientela da gente, a gente tem hoje clientes que não são só clientes, são amigos, né? E a gente vai tocando a vida, até quando Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada. Agora um pouquinho também para receber homenagem ao FPP. Obrigada, Beth. 36 anos. Vamos lá. Vamos ter esses 36 anos. É difícil, mas vamos lá. Acho que quase todo mundo aqui me conhece e sabe o quanto eu gosto disso. E a gente luta por manter essa tradição já há um bom tempo. E assim, meu primeiro doce, gente, por incrível que pareça, eu aprendi com a minha avó, no fogão a lenha, na casa dela. Minha avó era especialista em doces em compotas. Minha avó fazia um doce de carambola que eu falava: esse é doce de ameixa, que é preto. Ela: não, é doce de carambola. E o caroço era mais gostoso do que o próprio doce, porque era torrado, era muito torradinho, sabe? E minha avó fazia com creme de arroz, aquele chuvisco, cristalizava. Esses dias a gente teve um encontro e a gente comentou, né, de como que faria o cristalizado. Simone faz de um jeito, Dona Ingraça do outro, e cada um faz de um jeitinho. Às vezes, assim, isso foi ficando na minha memória, aqueles doces, tudo aquilo. Eu cresci, fui para Italva, morei em Italva, minha mãe teve que ir embora, porque meu pai era militar.
E minha mãe fazia de tudo. Minha mãe fazia doce, minha mãe fazia roupa, minha mãe costurava, tinha loja que era secos e molhados, livraria. E assim, tudo ela fazia, tudo. Eu nunca vi uma mulher aquela que, se você perguntasse a ela, sabe fazer isso? Eu sei. Mesmo se ela não soubesse, ela testava. Então, Dona Gilda era assim, para mim, meu exemplo de tudo. De tudo que eu sou hoje, eu agradeço a muitas pessoas que estão aqui e a minha mãe, que eu tenho certeza que está no céu fazendo doce. Então, assim, eu sinto em mim uma transformação quando eu comecei a trabalhar só com doce. Eu sou pedagoga, pós-graduada em meio ambiente. Eu falei com a Daniela, eu nem vou falar isso. Mas assim, a minha mãe, quando eu estava trabalhando, minha mãe não tinha celular, mas ela dava um jeito de ligar para a escola mandar me chamar, se podia fazer e pegar encomenda de tronco, de torta salgada, disso e daquilo. E daí surgiu, eu me casei, a mesma coisa de Beth, precisei ajudar na renda, e aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, eu sou Fátima, Nossa Senhora de Fátima, e eu fui fazer uma prova para o Senac em Guarulhos, no Rio, perdão. E estava competindo com uma Maria de Fátima, eu era Fátima Maria. Então assim, Nossa Senhora só vai me ajudar. E aí eu trabalhei no Senac por 8 anos. Quando eu saí do Senac, eu falei, não vou parar só aqui. Então hoje eu tenho um ateliê, só para encurtar, porque é bem longo. Eu tenho um ateliê, eu tenho funcionárias, eu faço doce por fora, eu faço chocolate, eu faço bem casado, eu faço um pouquinho de cada, igual minha mãe, fazia um pouco de cada, porque eu atendo clientes. Mas uma coisa que em mim é muito forte, e é uma coisa assim que eu tenho gratidão a isso, é eu ser instrutora. Eu acho que a minha vontade hoje é não de fazer mais bolos, é somente de dar aula, porque o que mais me engrandece na vida é quando eu passo por uma pessoa que às vezes me para. Nossa, Fátima, eu eduquei minhas filhas porque eu aprendi com você. Então, assim, são 35 anos de profissão como professora de doce. Não só como doceira. Como doceira, meu primeiro chuvisco foi com 9 anos de idade. Eu não dava nem a altura do fogão a lenha da minha avó. Ela botava um tijolinho para me subir só para eu fazer e comer. Sobrava os rabinhos, que tinha que ser aquilo com perna comprida, né? Tinha que ser com rabo comprido, não podia ter rabo curto naquele chuvisco. É na hora que você joga, minha filha, tem que jogar assim, ó. Não tá, avó? E minha avó tinha uma colher que tinha o brasão, que minha avó era portuguesa, e tinha um brasão da família, e eu tive a oportunidade de ir na Ana Maria, levei a colher ficou lá. Não consegui a colher de volta. Ficou lá na Ana Maria, tentei, mas consegui. Ficou. Então, assim, é o que eu falei. Hoje, eu tenho gratidão a todos vocês, tá? Por estar aqui. Eu acho que tem pessoas aqui que já passou por mim, eu também já passei por elas. Então, eu acho que isso é o que cabe a mim daqui para frente. É não deixar isso aqui acabar. Porque Deus nos deu o dom. E o dom que Deus nos dá, a gente não fica com ele. A gente tem que transmitir para as pessoas. Porque a vida está difícil. E não é só a era do gourmet, a era do leite condensado. Não pode esquecer isso aqui, ó. A gema, ela é amarela, ela representa o ouro na nossa vida, né? Então hoje eu tenho 3 filhas e o açúcar me deu uma cardiologista, uma nutricionista e uma advogada. Então isso foi o açúcar que me deu. Eu tenho muita gratidão a isso. E mais ainda por estar aqui perante a vocês. E com certeza a gente vai ter muito mais encontros disso. Hoje, quando toda uma foi chegando aqui, foi batendo aquele, sabe? É uma coisa que a gente é nosso. Isso aqui, gente, não tem palavras. Isso aqui é só agradecer mesmo a cada uma que está aqui, aos cabelinhos brancos, lindos, ao de Dona Almira, de todo mundo. Meu amigo é tal. Entendeu? A Beth, que a gente é uma amiga, a Dani, que não faz doce, faz só bolo, mas a gente fala que nós somos irmãs do açúcar, que é isso que tem que ser. Nós temos que nos unir. Ninguém tira espaço de ninguém, pelo contrário. A gente recria, a gente reproduz.
E é isso que a galinha dos ovos faz, ela reproduz a gente também. Não estou chamando de galinha, não, tá? Mas é porque tudo que está aqui é da gema. Tudo. Tá? Sobra claro pra caramba. Mas tudo é da gema. Tá? Obrigada muito a vocês por eu estar aqui. Obrigada por vocês terem vindo. A senhora Vera Augusta de Freitas, vem para cá contar um pouquinho da sua história de 35 anos com você. Quando comecei foi muito simples. Todos Vocês começaram, foi o que precisei. Até então, eu precisava de fazer mas comecei, era muito amigo do Dona Nilce de Paula. A pessoa que foi muito influente na minha vida. E aquela amizade que tinha, frequentava muito a casa dela, ao frequentar via olhando. Um belo dia trouxe a minha secretária, que trabalhava comigo, morava comigo, para o curso dela. Mas como eu morava muito longe, eu morava no Brasil, o curso era aqui na Brasil de Marcos, eu tinha que esperá-la. E ficava observando o trabalho que ela passava para a menina, eu ficava observando. Como nós duas, eu e Nilce, éramos muito amigas, eu sempre estava fazendo alguma coisa para ela e por ela, porque eu tive a facilidade de ter um carro. E era médico, muitas vezes para levar, porque aquela coisa, então eu estava sempre perto da casa dela. Alguma coisa que ela precisava, ela ligava para mim, me pedia para fazer para ela. E fui me aproximando. Um belo dia precisei trabalhar. Precisei trabalhar e fui perguntando a ela o que eu faria melhor, como seria melhor dentro do que eu estava me propondo fazer, que era fazer bolo de casamento, festa, daquela coisa, né? Foi assim que ela foi me ensinando. E um belo dia ela disse assim, mas eu vou estar pronta. Fiz o primeiro bolo de casamento de uma filha de uma amiga. Ela disse que eu não estava pronta. E eu então comecei a fazer bolo. Então, quando tinha dificuldade, dúvida, eu ligava, ela me tirava pelo telefone, muitas vezes eu ia lá e ela me mostrava alguma coisa. E assim foi a vida. Trabalhando muito, porque ele realmente estava precisando, os filhos estavam fazendo faculdade, e a gente tinha entrado na casa. Então, fui fazendo bolo, mas era uma coisa assim muito compulsiva, não era compulsiva, era que eu estava precisando e eu não sabia dizer não. E com aquilo, muitas e muitas vezes, chegava no dia de final de semana, eu tinha feito assim, tipo 5 bolos de casamento, naquela época. Então eu trabalhava de noite. Eu entrava às 8 da manhã no trabalho, meio-dia mais ou menos ia almoçar, almoçava, levava lá equipamento. Quando era 7h30 da noite, mais ou menos, eu ia em casa, tomava um banho, fazia um lanche, voltava para a loja, e às vezes 5 horas da manhã eu já estava voltando para casa, fazia um lanche, tomava um banho, deitava, 8 horas da manhã eu já estava na loja novamente. Então era assim, um rodízio enorme. Isso não foi um ano, não, foram muitos anos. E com isso eu adquiri uma experiência, não tive chance, naquela época, de ensinar, porque eu não podia ensinar, porque eu tinha que fazer. Então eu sempre dizia, se alguém quiser aprender comigo, tem que aprender de madrugada. Porque durante o dia eu montava, fazia glacê, fazia aquelas coisas todas que precisava para enfeitar o bolo. E à noite é que eu começava a decorar os bolos. Então eu sempre dizia, quem quiser aprender, pode aprender, né? Na madrugada. Não era uma questão de egoísmo.
Às vezes as pessoas diziam assim, não, você faz glacê também, glaça bolo também. E por que não ensina? Porque eu não tinha chance de ensinar. Não tinha oportunidade de ensinar. E chegava o dia de domingo, muitas e muitas vezes eu ia à missa de manhã, e a parte da tarde toda era para dormir, para descansar, para começar na segunda novamente. Então, segunda e terça era dia de atendimento. A partir de quarta-feira era dia de trabalho. Vão fazer glacê, vão fazer recheio, e não era 1 quilo nem 2 de recheio, era tipo assim, 50 quilos de glacê para fazer, era tipo 30, 40 quilos de recheio para fazer, era assim dessa maneira. Então, foi uma vida muito corrida, muito trabalhada, mas foi tudo bem, porque era tudo muito gratificante, porque como o Fátima falou, a gente fazia com amor, como o Beth também falou, a gente fazia com amor. Eu fazia com amor, e a menina que me ajudava, me acompanhava durante o dia também, nós duas éramos muito amigas. Eu não tive muitas pessoas ao meu lado para estar assim, trabalhando junto, com equipe, não tive equipe. 3, 4, 5 pessoas. Era eu e essa menina. Nós duas montávamos os bolos durante o dia e à noite glaçava e confeitava. Eu glaçava e confeitava. Então, assim foi essa trajetória. Eu estou muito feliz porque nada faltou, durante o período da dificuldade, nada faltou. Tudo teve seu tempo e a hora certinha. E acho que só tive sentimento positivo foi do que as meninas agora por tudo certo. Não tive oportunidade de passar para as pessoas aquilo que eu aprendi e aquilo que eu também, com o tempo, fui desenvolvendo. Porque eu não sabia falar inglês, né? Como não sei falar inglês. Então, eu vi naquelas revistas da Cake Design, né? Aquela coisa Cake Design. Aí eu pegava as revistas e ficava olhando. Então eu botava aquele, dizia assim, esse bico é esse detalhe. Aí eu apanhava aquele bico e ia tentar com glacê para fazer aquilo. Então foi assim que eu aprendi. Foi nessa luta, nessa guerra durante a madrugada, querendo fazer, e graças a Deus deu certo. Entendeu? Eu não conheci durante 35 anos, mas ainda continuo fazendo alguma coisa. E agora a senhora está transmitindo, a senhora está repassando o que a senhora sabe. A senhora está dando curso linda lá, dando cursinho, gente, linda. Agora tem chance, né? Bastante comigo. Mas assim foi a minha vida. Mas com tudo isso fui muito feliz. Sou muito feliz com tudo que a vida me deu oportunidade, me fez muito feliz. Estou muito feliz. Apesar dos tantos passos do trabalho noturno, que era muito cansativo. Mas estou aqui. 75 anos. Em homenagem ao FP, bem na a Edna Gomes também tem pregado para falar aqui para a gente. Ela tem 35 anos como docente de campus. Edna Gomes. Conta uma história pra gente, da sua vida. Comecei aos 13 anos. Fala pra gente que eu falo pra todo mundo. Comecei aos 13 anos, com Maria Eugênia, de Moraes Souza, né? Uma cozinha, aí fui quando eu aprendi na profissão. Né? O que a senhora faz? Doce de bolas, alimentos, faço bombons. 35 anos fazendo esses doces, aprendeu com ela, né? E é o quê? Trabalha com encomenda,
esse tem alguma história marcante, algum momento marcante dessa história de doceira que você vai compartilhar com a gente? Uma engraçada ou emocionante, algum episódio assim marcante na graduação? Não teve nenhuma massa que queimou. Que açucarou, que cristalizou, que melou, nenhum. Ensina o segredo. Compartilha com a gente. Só isso. Não tem mais nada para falar pra gente? Um episódio legal, assim, todos os episódios marcantes da vida de você. A entrega que caiu um monte de caixa. Só uma vez. Aí. Não quero falar mais não. É mais fácil fazer, É mais fácil você, né? A senhora Justiaria, vem pra cá e falar com a gente. A senhora vai conversar com a gente, não vai? Vai contar a história dele? Eu queria falar, tem que ter 3 anos, não é possível que não tenha uma história para compartilhar com a gente. Mas primeiro já vai se sentar. Então sim, vai cansar sim. Senta para ficar mais avançado, só para poder falar da sua história com a gente. Para a gente ver depois como que tudo começou, nem tem 3 anos, deve ter uma coisa para compartilhar. Tudo começou assim, eu estudei, tenho entusiasmo de ser professora, fiz alguns concursos, não passei, mas sempre gostei do trabalho manual, artes. Aí surgiu a Leon 13, Fundação Leon 13. Aí fui para lá. De lá eu fiz todos os cursos, até chegar ao doce, como instrutora da Maria. Aí lá eu fiz queria docinho, acho que foi o meu curso de doces finos. Amigos, nozes, massas maravilhosas. Trabalho com elas até hoje. Só elogios, todos são certos, ótimo sabor. O quindim, maravilhoso, é o carro-chefe. Todo mundo gosta e encomenda demais. Que indica Dona Almira. Depois fiz doce modelado, também com Dona Almira. Meus pais foram fazer 25 anos de casados. Eu tinha um grande amigo, que era Jorge Bastos, decorador. Foi um grande incentivador, que eu teria que fazer os doces da festa dos meus pais de bodas de prata. Fui fazer. Daí foram surgindo outras festas, amigos que foram à festa, gostaram. Começou a história por aí. E isso está até hoje. Eu preservo as massas, gosto de fazer curso, como faço com Fátima, estou sempre procurando. Mas as massas são as minhas. As massas de Dona Almira. Essas são as minhas massas. Faço doce de coco, esse quindim, esse boncado, por exemplo, a receita da Dona Almira. A gente vai, aí você vai mudando o modelo, vai usando sua criatividade, a gente que gosta de trabalhar com amor, né, faz aquilo que gosta, mas você vai só procurando, usando a sua criatividade na massa, desenvolvendo modelos, decorando, mas a massa é a mesma. A tradicional de nozes, de amêndoas, aqui da Damasco, Dona Almira. E hoje eu agradeço a ela, fico até emocionada de estar aqui junto dela, porque ela, realmente, ela foi um passo, né? Depois teve Ceinha também, é vivo, mas também visitado, decorador infantil, também assim, muito exigente, mas que foi, eu digo, a minha Maria. Foi a pessoa que me incentivou e foi aqui até hoje, há 33 anos. Gosto muito do que faço, procuro fazer bem, como o Beth falou, né? A clientela também é praticamente a mesma, né? É aquele que dá aquele pulinho, mas depois volta, né? Com certeza, aí a gente faz o casamento, o batizado, o aniversário, 15 anos, e casamento de novo.
agradeço a vocês, né, pela oportunidade, conhecer as amigas, como Dona Magda mesmo, né, a gente trabalha muito junto. Ah, você vai fazer, Dona Magda? Disse aulas mesmo para a mãe. Você faz esse doce, que Magda vai fazer isso. E foi um prazer conhecer vocês, Dona Vera também. A gente sempre, né, bora com Vera. Daí vai. Agradeço a Deus também, né, que primeiramente a Ele, por ter concedido a mim, né, esse dom, né, esse dom, esse gosto, né, esse amor pelo trabalho, porque eu faço com o que eu quero. Esse é o homenagem para aqui. Vou gaguejar. 28. Eu sou a mais nova. Aliás, minha filha. Quase a sua, quase. A minha trajetória começou há muito tempo, né? Assim para mim. E eu digo assim, quando eu nasci muito prematura, com 6 meses só. Eu tenho 57 anos. E naquela época, não se nascia no hospital. Então, eu nasci em casa. Então, meu pai me chamava de Mequinino. Não Mequinino, né? Era meu apelido. Então, eu venho com muita dificuldade pulmonar. E até os dias de hoje eu tenho esses problemas respiratórios, né? E me acometeram várias outras consequências. Mas a dificuldade que eu tive desde o meu nascimento sempre me fez uma pessoa muito fortalecida. Tanto assim na maneira de eu pensar, na maneira de eu seguir em frente. Porque assim, a minha vida, a vida dos meus pais, foram com muita dificuldade. Muita mesmo. Então a gente sempre foi muito pobre. Minha mãe era do lar, era costureira e professora. E minha tia, irmã da minha mãe, era boleira. O meu pai tinha uma irmã também que era boleira. Todas elas, a minha tia, parte de pai já é falecida. Parte de mãe também é falecida e minha mãe também já é falecida. E a minha avó, eu até sigo essa receita desse livro. Quando eu comecei minha carreira, foi assim, eu era bem nova, né? E eu me casei. Quando eu me casei, o meu ex-marido, ele me pediu para sair do emprego, por quê? Porque, assim, ele tinha uma profissão, era bem conceituado, né, como profissional. Então, nós vamos dedicar o lar, porque a gente vai ter filho, e a gente concorda, porque tem um amor, existe amor, né? Então, eu saí do emprego, larguei meu emprego, eu trabalhava no INSS, naquela época, para me dedicar ao lar. A Natália nasceu, né? E quando a Natália fez mais ou menos uns 2 anos de idade, meu marido saiu de casa, meu ex-marido, e houve o divórcio. Saiu de casa e abandonou o lar, né? Então, eu falei assim, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Larguei um emprego maravilhoso que eu tinha. Eu me formei como professora. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí, meu pai foi me buscar onde eu morava, eu não morava em Campos, falou assim, minha filha, vamos voltar lá para casa, vai ficar conosco. Então, eu peguei Natália, né, e peguei minha filha pequena, fui para casa dos meus pais, fui recomeçar minha vida. Aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, mamãe, meu pai me acolheram, né, meus pais, e eu fui começar a se iniciar e sem saber o que ia fazer. Mas eu falei assim, não, eu já sei o que eu vou fazer, vou pegar o livro de vovó Aninha, que eu tenho um livro, que é de 1826, que tem receita da família, são as receitas da família, que minha mãe sempre foi muito prendada, fazia doce, mas era só para a família. Minhas avós antigamente eram assim, as mulheres eram muito prendadas.
E eu peguei esse livro de receita e falei assim, mãe, eu vou começar a fazer uma. Meu filho, você faz. Você sempre fica fazendo. Suas avós, você foi criado no meio das doceiras. Então você vai fazer. Aí eu peguei uma receita de trufa francesa. Abri o livro. Eu falei assim, meu Deus, mas como eu vou fazer esse doce de chocolate? E era tão difícil na época, porque primeiro, eu era muito pobre, eu não tinha telefone. Era filha de um dia de sacrifício. Meu pai, ele era funcionário público. E minha mãe costurava e fazia doce, sabe, assim, pra família. E minha avó, também na época, esqueci de comentar, a mãe do meu pai era doceira, vovó Toninha. Meu pai foi criado sem pai. O vovô João faleceu quando meu pai tinha 7 anos de idade. E minha avó Toninha fazia doces tipo de pitanga, doces que você coloca em tabuleiro, cocada, lascas. E meu pai vendia no vagão do trem, que na época a vovó morava no Rio. Então, meu pai foi criado, foi crescendo, vendendo doce na cabeça, dentro dos vagões do Rio de Janeiro. Então, assim, e eu, minha infância todinha, depois minha avó mudou-se para Campos, né? E eu fui vendo, desde criança, a vovó Toninha fazendo doce, tia Marli fazendo doce, tia Marlene fazendo doce. Depois de um tempo, minha tia Marlene, vocês devem lembrar dela muito bem, que é a dona da Festival Papelaria. Na época, muitos fizeram curso com tia Marlene. Minha mãe, tia Marlene, foram as primeiras a ministrar aula de chocolate em Campos, né? Elas trabalhavam com isso. E eu sempre vendo tudo aquilo e sempre ajudei. Mas nessa época que aconteceu isso comigo, da minha separação do casamento, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu peguei o livro, peguei a receita da trufa e falei assim, nossa, eu não vou ter condição de fazer isso. Por quê? Gente, a massa da trufa leva a trufa de perigô, que é um tubérculo que você compra, só na Europa mesmo, na época era na Europa, que vinha importado, né, chegava no Brasil, e era tipo, sabe o quê? O quilo era tipo 10 mil reais, 15 mil reais, como se fosse hoje em dia esse valor. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer se eu preciso disso para colocar dentro da massa? Eu não tenho condições, coitado de mim. Aí, minha tia era a única da família que tinha telefone, tia Marlene. E ela era bem de vida, né? Eu tinha um comércio e vivia bem. Aí eu falei, tia Marlene, se ela me empresta o telefone, eu peguei o telefone, fui e comecei a ligar para São Paulo, pegando informação, até que um grande amigo meu até hoje, se chama Pasquale Consenso, italiano, ele tinha uma distribuidora em São Paulo, falou assim, eu vou te ajudar. Como? Vou mandar para você. Ele mandou o tubérculo para mim e também mandou a essência do tubérculo. Então tinha na composição de ter aquilo como, assim, para ficar sem estragar, né, por muito tempo. Eu comecei a fazer, porque assim, minha mãe sabia fazer. Aí eu consegui também, em vez de Belém do Pará, entendeu? As castanhas do cacau. Para começar fazendo pilão a massa de chocolate. Porque aí eu comecei com mamãe, entendeu? Porque assim, quando eu era jovem, eu queria fazer as coisas, mas a gente não liga muito. Você não liga muito, você quer o quê? Mas é curtir, tá jovem, né? É sair com as colegas. E nisso, né, eu comecei a fazer com a mamãe. E ali eu sempre ela me ajudando, a Natália era pequenininha, a Natália vivia de chupeta, atrás de mim, né, minha filha. E o que eu fiz? Eu fui fazer essa massa da trufa francesa. Aí que começa tudo. Então, a massa, gente, maravilhosa. Até hoje eu faço essa trufa francesa. Eu comecei a vender trufa de chocolate, ninguém conhecia nem sabia. Até eu explicar às pessoas o que era, olha, mas era aquela ladainha. Porque as pessoas não entendiam, você tinha que explicar. E as pessoas foram entendendo, foram comprando. Eu andava a cidade de Campos a pé. Vendia trufa francesa, lingerie, vendia joia, bijuteria, sacoleira.
eu andava a pé. Então eu fabricava, entendeu? À noite e andava de dia vendendo. Fui ficando conhecida só por ser um produto caro. Eu tinha que procurar um cliente que tivesse condições de comprar, entendeu? Porque não é um produto barato, para não fazer aquilo francesa. Eu fiquei conhecida, daí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar. Isso depois de muito tempo, tá? Além das trufas, eu fazia também bombom. Fazia doce, eu lembro que até o nome do doce era. Como? Que era o doce de damasco. Ai, meu pai, você lembra, né? Que mamãe fazia primeiro. Deve estar. Eu lembro do Figo Rabi. Não, Figo Rabi, mas eu fazia era. Ai, damasco real. Era lindo, o doce parecia um pássaro. Então fazia, aí eu falei assim, meu Deus, eu comecei a descobrir que eu tinha um dom de criar. E comecei a criar esculturas de chocolate. Aí eu tive a ideia e não tinha ferramenta. Vou falar para vocês, porque é muito difícil as ferramentas de chocolate caríssimas. Então eu comecei a fazer minhas próprias ferramentas. Eu fazia minhas garrafinhas de bombom. Eu confeccionava com arame. E dava certo. Entendeu? Inclusive eu tenho esses garfos até hoje guardados. Então foi assim, comecei, a Ana estava sempre me acompanhando na cozinha. Aí depois disso, eu vendia muito, vendia muito, eu comecei a fazer exposições depois de muito tempo. Isso você poderia colocar uns 8 anos para frente. Aí eu cheguei um dia, ia ser inaugurado o Phoenix Square Center, o shopping. Eu cheguei para a administradora do Phoenix Square, falei, Delma Porto, me dá uma oportunidade de fazer uma exposição de chocolate? Ela, Deise, você vai me causar um problema, porque lá embaixo tem uma loja de chocolate. Eu falei assim, por favor, você me dá essa oportunidade que eu vou transformar esse shopping. O que vem gente. Aí eu tinha alarme, né, de conversar, falando que realmente ia ter muitas pessoas presentes, né, para aquela exposição. Aí ela foi e falou assim, tudo bem, eu confio em você. Aí eu fui fabricar a cidade do chocolate, porque eu gostava de fazer esculturas, de começar, porque eu gosto desse trabalho de arte. Na minha infância, quando eu era infância não, adolescente, eu estudei na PAN, eu tirava o primeiro lugar nas aulas de arte. Eu tenho até um troféu por conta disso. Então eu era boa em desenhos, em trabalhos manuais, sempre gostei. Aí eu fiz a cidade do chocolate e realmente foi um sucesso. As pessoas passaram a me conhecer mais. Inclusive o dono, que é o senhor que era empresário, dono da loja, até ficou muito chateado porque eu vendi mais que ele, foi na Páscoa. Inclusive até os enfeites que estavam na mesa, que eu fazia assim, eu enfeitava, por exemplo, pegava uma peça de madeira bonita, eu jogava no chocolate caído, até isso o pessoal comprou. Comprava tudo, ficou vazia a minha mesa. Eu falei assim, meu Deus é maravilhoso comigo. Né? Você imagina, quer dizer, eu falo que minha vida sempre foi, nunca foi uma estrada reta. Sempre foi uma estrada cheia de curvas. Porque as curvas são as dificuldades que eu sempre encontrei e que eu consegui, né, superar.